MS Dia Preview, informação até você. Nessa entrevista eu falo com um médico congressista, deputado federal, que foi eleito pelo que muitos classificam como uma onda. Mas antes desse triunfo, muitas derrotas e muito trabalho pela comunidade. Mas o momento agora é de superação, consagração e convicção, principalmente no apoio ao presidente da República. Eu falo com Luiz Ovando. Doutor, obrigado aí pela presença no MS Dia Preview. Feliz em tê-lo, né? Ser da tua agenda, difícil, né? E que é uma agenda que fica até mais quente, mais atribulada, não só pelo ano eleitoral, né? Mas pelos momentos que a gente está vivendo no Brasil, né? São momentos bem difíceis, né? Acalorados, e acho que talvez até mais tenso do que 2018, né? O que o senhor acha? Sem dúvida, Rodrigo. Inicialmente, muito obrigado pela oportunidade, ao MS em Dia e a você, né? Que há tempos temos mantido contato, né? E agora, bastante agradecido pela oportunidade de a gente conversar sobre esse tema que você coloca aí, quer dizer, atualmente mais aguerrida a situação, né? Mais quente o embate. Na verdade, nós estamos vivendo uma fase que até então, 2018, as pessoas não estavam muito ligadas, elas queriam mudanças, né? E, infelizmente, o partido que governou o Brasil durante 14 anos, e antes dele mais 8, do total de 22 anos, uma tendência socialista, esquerdista. Fernando Henrique, um pouco mais diplomático, né? O partido que se seguiu depois, no caso o PT, com o presidente Lula e posteriormente com Dilma, né, direcionou a coisa contra aquilo que é tradicional, né, na sociedade brasileira, que são princípios e valores voltados para as questões hebraico-cristãs. O senhor sempre falou como um defensor da família. Sim, você sempre se apresentou isso exatamente. Em todas as campanhas que o senhor concorreu, pelo que eu lembro, inclusive nessa que o senhor venceu a última. Era mais difícil defender a família antes? Não, não era mais difícil. O que acontece é que a família, quer dizer, qualquer pessoa sensata, coerente com aquilo que você se depara no dia a dia, defende a família. Por quê? A família, se você olhar para o organismo, ela equivale à célula. Então, o nosso corpo é formado de células, quer dizer, essa beleza que é o corpo, a funcionalidade dele, do ponto de vista de organicidade, função, enfim, ele só existe pela célula. E a célula da sociedade é a família. E o que a gente vê nos partidos anteriores? Querendo destruir a família, deturpando, falando. Quer dizer, a família é o laboratório da vida, né? E da formação do cidadão. Quer dizer, da família nasce a vida. E da família nasce o cidadão com consistência, com formação, que vem contribuir para que a família dê continuidade, treine bem aquelas pessoas que vão assumir um papel de destaque conduzindo a sociedade. E o que a gente viu nos partidos anteriores, principalmente o PT? Deturpando valores e princípios da família. Então, naquela época, o pessoal sabia que não queria mais, mas hoje nós estamos chegando a uma situação que o pessoal queria um presidente que fosse, num estalo de dedo, um transformador. Não é assim também, né? A sociedade brasileira é formada de várias tendências, e o que a gente vê é que muitos querem continuar a influência da família, né? E dar liberdade às pessoas decidirem, não a imposição que geralmente o socialismo faz e se coloca em termos de tendência. Então, no nosso caso, hoje, nós defendemos a família exatamente porque a família é o laboratório, a família é a fonte da vida, a família é onde acontece a transformação do indivíduo, preparando bem. Tanto é que nós podemos discutir isso, o que a gente tem visto, infelizmente, né? Nós temos tido famílias disfuncionais. E o pessoal quer sempre colocar a Lei Maria da Penha, quer aumentar as penas, quer fazer isso, fazer aquilo, mas se esquece que a família está sendo negligenciada, está sendo deixada de lado, infelizmente. Agora, assim, na política nacional, acho que pelo próprio brasileiro, vamos botar em situação o cidadão médio, né? Cuidar da família era muito uma visão da economia. Se a economia vai bem, teoricamente, na ideia das pessoas ou dos políticos, a família ia bem,
né? E a nossa economia ela nunca vai muito bem por muito tempo, né? É uma economia que oscila demais. Nos últimos anos, você fala do governo Fernando Henrique, ele teve solavancos enormes, né? E perdeu do governo... a eleição por causa disso. Sim. Do Serra, na época. Sim, e depois do governo Lula tem algum momento de prosperidade da economia, mas depois uma década praticamente perdida na sequência, né? Hoje a economia é uma economia de retomada, mas cuidar da família vai muito além disso, exige outras políticas públicas, né? O que tem sido feito diferente hoje em dia, nesse Brasil de hoje, que o senhor defende do presidente Jair Bolsonaro e também do teu trabalho em Brasília pela família? Hoje a bancada cristã ela é mais ativa, ela tem mais possibilidade de voz? Danilo, o que acontece é que a gente não pode se esquecer que a economia é que dá o direcionamento político das mudanças. Por ocasião da presidente Dilma, foi exatamente isso. Ela não tinha habilidade, isso já era falado, era uma pessoa despreparada que, infelizmente, assumiu dando continuidade, porque assim era o esquema do PT. Né? O PT tinha um programa de continuidade aí de 50 anos no poder. Mas aí o que é importante a gente destacar aqui é que, infelizmente, né, a família foi usada de forma indevida, né, no sentido econômico, na época do presidente Lula, e conseguiu eleger a Dilma. Então, veja o seguinte, o que aconteceu? O presidente, quando ele se elegeu, ele elegeu com aquela máxima de que o cidadão brasileiro todos os cidadãos deveriam ter 3 refeições por dia. Quem que não quer se alimentar diariamente? O Brasil é um país que, infelizmente, desde a época de 1888, por ocasião da Lei Áurea, né, que não se tem investido adequadamente no cidadão. A sociedade tem sido uma sociedade elitista, infelizmente. E lá na época da abolição já existia essa visão de investir na sociedade como um todo. E, de uma maneira geral, o PT viu que as pessoas precisavam se alimentar, isso é direito, isso é dignidade do cidadão, e começou essa propaganda de que é possível fazer tal. Nós concordamos que deva ser feito. Mas o que aconteceu? Bolsa Família, que começou com o Fernando Henrique, né? É preciso manter esse povo de forma vassálica, ou seja, colocar o cidadão para receber a comida, receber aqueles R$ 187 e continuar votando na gente. E não se preocuparam em preparar o cidadão. Essa é a grande culpa do PT. É preciso qualificar o cidadão. A célula bem preparada, a célula condicionada, ela consegue respirar melhor. Assim também a família bem preparada consegue prover os meios das adversidades. A Dilma foi deposta porque não tinha condição de fazer absolutamente nada, e o presidente Jair Bolsonaro assume a presidência. O presidente Jair Bolsonaro não tem um ano de tranquilidade. Então é importante a gente alertar aquele que está falando, não, porque o povo está passando fome. Aquilo que o presidente dignamente consegue colocar para o cidadão brasileiro, R$400 de ajuda e agora passando para 600, que nós vamos votar, inclusive, através da PEC 1 e da PEC 15 lá em Brasília, é importante você dizer que não é eleitoreiro, né, isso que está sendo colocado. O que o presidente quer é que as pessoas possam ter condição de se alimentar, e essa iniciativa tirou pelo menos 7% das pessoas abaixo da linha de pobreza, colocando na situação de dignidade. Então, o que nós precisamos é qualificar o cidadão, preparar o cidadão. É a mesma coisa que você faz a vacina para o indivíduo. Para que você faz vacina? Você faz vacina para dotar o organismo de condição dele fazer frente à adversidade da doença. E na sociedade não é diferente. Você tem que preparar o cidadão. E os governos anteriores, e aqui o governo do PT, diga-se de passagem, foi o governo que quis manter o cidadão como vassalo, dependente, utilitarista para votar. E o Jair Bolsonaro não faz isso. O senhor acha que, por exemplo, assim, a gente vive hoje um rebote de muita coisa do que aconteceu nos últimos anos? O PT investiu no FIES, por exemplo, aumentou o FIES, mas aumentou também o endividamento de uma juventude que vai para o mercado do trabalho com muitos problemas, para poder bancar o financiamento, né, da formação acadêmica. E frente a isso, a gente tem um reflexo, se a gente for pegar 2006, né, a ida do Lula para o segundo mandato, de ainda ter muita gente com insegurança alimentar, muita gente passando fome, muita gente endividada, e o nível de desemprego ele tem
tem crescido bastante, algumas regiões, no caso do Mato Grosso do Sul, não tanto, né? Mas a gente tem os mesmos problemas, essa é a sensação talvez que o cidadão tem. O que dá para a gente trabalhar de uma forma de perspectiva diferente, ou o que tem sido feito, ou ainda o primeiro mandato é realmente para poder resolver coisas e problemas dos mandatos anteriores? Danilo, nós temos defendido a questão da saúde. Parece que não tem nada a ver com o que você pergunta. Mas veja, o que nós temos hoje? Nós não temos resolubilidade do médico que está na linha de frente. Eu, como médico, eu falo isso, eu conheço a situação. O que nós temos feito? Nós temos tecnologizado excessivamente a medicina. E o que está acontecendo? A Dilma, ela conseguiu, num espaço de 6 anos, criar 152 escolas médicas. Na verdade, não eram escolas médicas que resolvem, são escolas médicas de doutrinação, de doutrinamento, né, ideológico. E isso fez com que, primeiro, no ensino fundamental, em 2002 nós estávamos no 13º lugar no PISA, que é aquela capacidade de leitura, de resolução de problemas pequenos e interpretação de textos, no cenário de 62, 63 países no mundo. Ela conseguiu tirar, né, o PT, conseguiu tirar do 13º lugar e colocar o Brasil no 62º lugar em termos de qualidade. Aí nós vamos para a aula, ou seja, para a questão da escola médica, né? 152 escolas médicas liberadas para abrirem as portas no espaço de 6 anos é um assinto, é um desrespeito. Não ensina absolutamente nada. Então, o que tem acontecido nesse espaço de tempo? Eles conseguiram acabar com o número de leitos, que era em torno de 3,6 leitos por 1.000 habitantes, e baixar para 2, em 2,1. Hoje o Ministério da Saúde está lutando para conseguir, porque você não tinha lugar para internar. Então piorou a saúde, piorou a educação básica, piorou a condição social. Então o que Jair Bolsonaro está fazendo? Jair Bolsonaro supriu, aumentou o número de leitos de CTI que não tinha na época do PT. É bom a gente enfatizar isso. Nós estamos enfatizando a qualidade, quer dizer, as pessoas, os municípios estão loucos pelas escolas cívico-militares porque sabem que faz a diferença e nós estamos apoiando esse tipo de iniciativa. Nós queremos que você, que está nos assistindo, você tenha a condição de desenvolver o seu potencial, que cada um de nós tem. Se você não for adequadamente instruído, preparado, treinado, você não desenvolve. E isso foi o que o governo anterior fez. Os governos anteriores não se preocuparam, eles queriam um cidadão dependente do governo socialista, né, para continuar votando neles. E nós estamos dando uma outra oportunidade às pessoas que é desenvolver o seu potencial através do liberalismo e dando condição de melhora da qualidade das escolas. O Jair Bolsonaro fez isso, aumentou o salário dos professores e que muitos governadores do PT não fizeram e não estão querendo pagar, inclusive. O governo Jair Bolsonaro é concordante, inclusive, com o piso da enfermagem. O governo Jair Bolsonaro é concordante com o salário, inclusive, do pessoal, dos agentes de saúde e os agentes de endemias. Enfim, nós todos estamos trabalhando nesse sentido, estamos apoiando isso. Agora, nós precisamos que as pessoas entendam. Ficar com esse discurso de que aumentou fome, isso aumentou no mundo inteiro. E o Brasil conseguiu tirar, inclusive, 7% da população com aquilo que foi a melhora do Auxílio Brasil, auxílio emergencial, 400 e agora passando para R$600. Então, essa é o nosso trabalho, dar a condição de desenvolver a potencialidade das pessoas. Muito disso também tem a ver com a pandemia, que é um processo que esse presidente da República passou, né? Viveu essa situação super difícil, que outros não viveram e que o mundo inteiro não viveu. Uma situação totalmente sui generis, né? Na pandemia, o senhor foi um defensor o tempo todo e muito coerente do seu discurso da questão do uso da cloroquina. Mesmo assim, o senhor não teve muito espaço na mídia para poder falar sobre isso, sendo médico, sendo cardiologista, que entende muito bem sobre essa questão, e tudo foi muito tratado numa questão de viés ideológico, político, né? E às vezes até alguns veículos botavam lá como linha editorial de proibir falar da cloroquina, né? E também houve, caso, hospitais onde alas defendiam a cloroquina, outras alas não, né? E aí o próprio cidadão ficava meio perdido nessa situação, onde tudo fosse a vacina, mesmo assim, a vacina ajudou bastante, mas mesmo assim com a vacina tem gente que está pegando e tem certos problemas, mas melhorou muito. Mas antes de chegar a vacina, a gente teve 6 meses aí terríveis,
Muita gente morrendo, a curva acentuando e até troca de ministros da saúde. Como foi para o senhor essa experiência de, sendo médico, sendo alguém especializado nisso, não apenas um parlamentar que estivesse em Brasília como tantos outros, mas alguém que tivesse propriedade do fato, falar sobre isso num Brasil tão dividido, num Brasil tão ideológico, num Brasil onde é tão complicado você falar de questões técnicas? Danilo, foi lamentável isso que aconteceu. Esse país precisa passar a limpo essa situação. A cloroquina mata? Nada, mata coisa nenhuma. Eu vou te explicar realmente o que acontece. Nós precisamos passar a limpo, nós precisamos apurar os responsáveis por essa tragédia que foi não usar a hidroxicloroquina e a cloroquina no caso, mas basicamente a hidroxicloroquina e mesmo a ivermectina, que não tem risco nenhum. Eu vou citar alguns dados aqui para você. Medicina, ela tem o propósito de diagnosticar, de tratar e reabilitar. E claro que depois de readaptar o indivíduo à sociedade, isso daí através de processos, mas assim ainda na reabilitação. O diagnóstico era feito, o tratamento não era feito. Eu vou aqui citar o meu exemplo particular. Primeiro como paciente, segundo como médico. Eu tive o Covid. Eu tive o Covid em agosto de 2020, dia 25 de agosto, dia do soldado. Ou seja, bem antes da vacina. Bem 7 meses antes da vacina, praticamente. E eu tomei a hidroxicloroquina, porque em casa estavam todos com o Covid. Ou seja, o senhor sabia que ia pegar. Eu sabia que ia pegar, eu carreguei, fui para Brasília. Chegando em Brasília, os sintomas, tomei o remédio, dentro de 2 dias eu estava bom. Dentro de 5 dias eu voltei a correr. Eu geralmente corro, né? Ainda ontem participei da meia maratona aqui em Campo Grande, numa corrida menor de 7 quilômetros, naturalmente o filho correu meia maratona. E dizer para vocês que com 2 dias eu estava sem sintomas e com 5 dias eu voltei a correr usando a hidroxicloroquina, usando a ivermectina, que nós usamos as duas coisas juntos, e usando também a dexametasona. Total recuperação, felizmente na minha família ninguém morreu, pelo contrário, aquele de fecha tudo, fica em casa, me deu 4 netos no espaço de 9 meses. Né? Em 9 meses nasceram 4 netos, hoje eu tenho 10 netos, graças a Deus por isso. Mas isso foi um absurdo, porque a gente viu que o prefeito lá de Itajaí, em Santa Catarina, ele cadastrou 229 mil pessoas, 160 mil usaram a ivermectina e a redução, inclusive, de contração da doença foi de 48%, de internação de 68%, de mortalidade de 70 e poucos por cento, e o pessoal fica quieto. Esses dados estão no Ministério da Saúde, e o ministro da Saúde esconde, fica quieto, não fala muita coisa. Até porque lá o Ministério, ele tem que conviver, naturalmente, o Ministério está infiltrado de negacionistas contra o remédio. Então, aboliram aquilo que é fundamental na medicina, que é o tratamento. Eu tratei a mim mesmo e tratei muitos pacientes que a gente conseguiu evitar a morte. Infelizmente, alguns que ficaram impressionados por essa narrativa da televisão, inconsequente, irresponsável, inclusive dos laboratórios da Pfizer, que ofereceu para o presidente em julho, em que eles não tinham o resultado da 3ª fase para ver a eficácia, queriam que o presidente comprasse, e a gente sabe por estudos que essa é a fase pior, que é a fase chamada do cemitério das drogas novas e também das vacinas, porque você não tendo o resultado, não sendo sido compilados, você pode apresentar um resultado pífio e você não tem condição de vender, e eles queriam vender para o presidente disse não. Então, quando eles apresentaram o resultado, que foi 16 e 17 de novembro de 2020, aí o presidente comprou e vacinou e disponibilizou mais de 500 milhões de doses que já foram aplicados nesse país, infelizmente. Agora, o que acontece? É que essas vacinas não resolveram o problema. E eles continuaram insistindo, dizendo que as drogas não funcionam. Essas drogas são drogas reposicionadas, drogas que servem para muita coisa, inclusive combate o vírus. Qual que é o efeito da hidroxicloroquina, da cloroquina no organismo de alguém que está com Covid ou no organismo de alguém que não estivesse com Covid e tivesse que tomar por suspeita? A hidroxicloroquina é uma droga
que foi sintetizada em 1943. Ou seja, muitos militares que iam para regiões remotas tomavam. Em 1934, os alemães já tinham sintetizado a cloroquina. E em 1943, os americanos conseguiram aprimorar e se usou muito na Segunda Guerra Mundial para combater a malária. Mas as chamada 4-aminoquinolina, que é o grande grupo, né, dessa droga química, ela já é conhecida desde 1636. E, por volta de 1896, foi usado, inclusive, para doença de artrite reumatoide, doença autoimune. E a gente sabe que funciona. A hidroxicloroquina é aquilo que a gente chama em medicina de efeito pleiotrópico, serve para muita coisa, inclusive como antineoplásico, ele reduz o processo inflamatório e tal. Então, o que fazia a hidroxicloroquina? O que faz a hidroxicloroquina? Ela altera o receptor do vírus da célula e não deixa entrar. E se entra, ele alcaliniza o meio, principalmente onde o vírus se reproduz, e mata o vírus, ele não consegue reproduzir. Ou seja, aquela evolução do pulmão da pessoa que estaria inflamando mais, esse processo talvez ele não evita acontecesse. aquele processo e isso só acontece, você só consegue evitar isso na fase inicial, por isso que foi chamado de tratamento precoce. Agora, a Organização Mundial de Saúde fez alertas com relação a isso, e a mídia, claro, com a base da informação, explorou o máximo possível. Mas né? a mídia se dobrou aos interesses econômicos das grandes farmas, como a Pfizer, essas outras todas que venderam a vacina. Eu tomei vacina 7 meses depois. Do ponto de vista de fundamento, não teria razão de eu tomar vacina, porque eu já tive a doença. E hoje nós estamos naquela situação, tudo foi testado para 2 doses. E o pessoal veio com 3ª dose de outro laboratório, né? E agora a 4ª dose, a 5ª dose, ninguém sabe o que é, e o vírus continua aí porque ele se adaptou. Ele mudou a sua característica e aquela vacina que foi feita inicialmente, ela não serve mais porque o seu anticorpo não consegue combater aquele determinado vírus. Então você tem que usar droga, você tem que usar ivermectina, você tem que usar hidroxicloroquina e não faz mal. Isso daí é quem não conhece, né, a questão do metabolismo e da farmacocinética e farmacodinâmica da droga e fica falando e vendendo ideologia por aí sem ter fundamento de experiência médica e de conhecimento químico do funcionamento da droga. Agora, assim, o presidente Jair Bolsonaro é alguém que ele sabe que ele não pode errar, né? Ele é muito pressionado, muito vigiado e muito, como fala, testado, acredito, pela própria mídia, por discursos de opositores, né? Mas também é alguém muito bem cercado de militares, do pessoal da base dele. O senhor é um cara que conversa com ele, né? E naturalmente até ouvido para determinadas questões. No caso da cloroquina, ele citou que conversou contigo para saber mais informações a respeito. Nessa época de 2020, que é crucial pelo que a gente está vivendo hoje, a gente teve um ministro da Saúde que é daqui de Mato Grosso do Sul, Mandetta, médico também, assim como o senhor. Os senhores chegaram a conversar, outros médicos de Brasília chegavam a falar para o Mandetta, olha, essa linha que você está adotando, por que você está adotando essa linha, como que funciona, ou não tem esse tipo de acesso pelo fato de estarem em poderes diferentes. O presidente chegou a alertar ele, como que funciona Brasília nesse sentido? O senhor que está lá em Brasília há 4 anos já dá para entender bem como funcionam os bastidores do poder e também até a pressão pela mídia, né? Porque falam da tal da mosquinha azul, quando ela morde, é bem difícil você tirar alguém daquele estado, né? E o que se viu foi uma dificuldade de entendimento, isso passou para a população e passou também para muitas histórias de comércio que se fecharam, aquela tragédia familiar, e também acusam o presidente de genocídio, de muitas mortes, né? Que também é um discurso bastante agudo e bastante veemente, exagerado com relação a isso, mas é um discurso que existe. Danilo, o que acontece, especificamente em relação ao ministro Mandetta, ex-ministro do caso, é que o Mandetta me conhece bem. Né? Eu digo sempre... Vocês trabalharam na Santa Casa junto? Não é nem trabalhar junto. Eu fiz avaliação de alguns poucos pacientes quando ele operava na Santa Casa. Mas o Mandetta me conhece pela esposa dele, Dona Terezinha. A Dona Terezinha, doutora Terezinha, ela foi minha residente de clínica médica no Hospital Universitário quando o Mandetta fazia residência de ortopedia. Ela foi minha residente, ela me conhece. O filho do Mandetta foi meu aluno.
Dr. Pedro hoje, que fez residência de cirurgia, a gente está fazendo angiologia, faz muito tempo que eu não o vejo, mas ele foi excelente aluno, excelente menino, dedicado, enfim, muito parecido com a mãe, né, que foi muito dedicada nesse aspecto, até o perfil físico é muito parecido com a mãe. E ele sabe quem é Dr. Luiz Ovando. Né? Tanto é que ele, quando se referia a mim, ele se referia como professor, porque eu fui professor da esposa e fui professor do filho dele. E o pai do Mandetta, do Luiz Henrique Mandetta, foi meu professor, o Dr. Hélio Mandetta, e eu tenho grande respeito e reverência a ele sempre que eu encontro, porque nós pertencemos à mesma academia de medicina de Mato Grosso do Sul, e a gente se reúne de tempo em tempo. Então eu tenho veneração, respeito, reconhecimento pela ação. O Mandetta poderia, o Luiz Henrique, poderia perfeitamente entrar em contato comigo e perguntar para mim, Ovando, o que você acha? Né? Já que em algumas situações ele me chama de professor. E ele é um cara, professor formado há 47 anos. Parece muito sensato, um cara tranquilo. Exatamente, mas ele não fez isso. Ele não fez isso, ele assumiu um posicionamento totalmente contrário àquilo que eu assumia, e ele sabia disso, e aqui eu respeito o posicionamento dele. Só que em medicina, até que você tenha dados, você não é dono da verdade. E nunca nós tínhamos tido coronavírus no mundo, nem em Mato Grosso do Sul, nem no Brasil. O que deveria fazer? Né? É simplesmente falar assim, não, vamos aguardar e pegar as respostas de outros. Quer dizer, é uma sensatez, são atitudes sensatas. Nós tínhamos um médico lá em Porto Feliz, temos ainda, prefeito de lá, e que não tinha CTI, ele assumiu, fez CTI lá em Porto Feliz, é uma cidade, inclusive, industrializada, bastante rica lá, e ele abraçou a questão da hidroxicloroquina. O João Rodrigues, que é o prefeito de Chapecó, né, ele abraçou uma cidade importante também, lá no oeste de Santa Catarina, ele abraçou a ideia e distribuiu a droga lá e teve uma redução significativa e fez algumas lives. Quando fala de distribuir droga, tem também um monitoramento médico e tudo claro, mais. Ele só entregar a droga. O pessoal que estava com ele distribuiu as drogas e acompanhou. Sim. E a redução foi significativa. Ele mostrou os CTIs vazios, inclusive. Aí, eu não tenho ninguém no CTI aqui porque estão tomando a hidroxicloroquina. E o prefeito de Itajaí, que me falha a memória aqui agora, né, isso vem sendo acompanhado. E não foi só a vontade do prefeito, isso aí foi acompanhado por 5 outras universidades, Universidade da Alemanha, Universidade do Canadá, universidades brasileiras, né, e que acompanharam e hoje são compilados esses dados mostrando que a droga é eficaz. No início, não tinha jeito, então vamos fazer um grupo pequeno para ver a evolução. E outros trabalhos, inclusive, mostrando que era importante a droga na resolução do problema. Mas eles simplesmente tentaram, e aí que a gente aqui, ninguém veio falar para mim, não trouxe documento comprovando e tal, e a gente vai entender que o que aconteceu? O que aconteceu foi exatamente o poder econômico das grandes farmas, ou seja, dos grandes laboratórios que queriam fazer a vacina. Você quer ver uma coisa? Existe uma droga hoje no mercado chamada Paxlovid, né? O que é essa droga? Essa droga é aglomerado de 2 antivirais sintetizado pela Pfizer e que tem o mesmo mecanismo de ação da hidroxicloroquina e da ivermectina, agem geralmente em pontos diferentes. Só que a hidroxicloroquina você conseguia tratar o indivíduo com 30, 40 reais. Essa droga custa R$ 2.500 em 5 dias de tratamento. Então, há uma pressão econômica e a gente não pode fechar o olho para isso. A gente tem que ser honesto, sincero, dizer para a população, olha, a droga está aqui, você aceita tomar, você quer tomar, está em fase experimental ainda porque nós não temos. Mas hoje não está mais em fase experimental, porque os laboratórios, os trabalhos já provaram que as drogas são eficazes, entendeu? Então, o que faltou, na verdade, a quem tinha o poder de decisão na mão, a sensatez de grupos pilotos de estudo, como foi feito lá em Chapecó, como foi feito em Itajaí, como foi feito em Porto Feliz, pelos respectivos prefeitos liderando, é o que devia ser feito. Claro que a grande maioria dos prefeitos não tem a formação e o intelecto. De Itajaí é médico, de Porto Feliz é médico, de Chapecó já era político antigo, calejado, sabia o que fazer e defendeu e deu certo. Então o que precisa, na verdade, é ter a sensatez de chegar e dizer assim, nós vamos fazer um grupo piloto aqui para ver se isso aqui mata ou não mata. Valia a pena. Nós estávamos numa situação, o próprio Hipócrates dizia, para doenças graves, tratamentos chocantes, fortes, têm que ser feitos. Então, na verdade, né, faltou
coragem política, sensatez e até determinação daqueles que detinham o poder na época. Agora, o senhor falou de coragem política. Em 2018, durante um momento, como eu disse na abertura, que muitos classificaram como uma onda, o senhor é eleito. Mas muito mais do que a ascensão do Bolsonaro na campanha para o presidente da República, a gente tem uma campanha diferente, de menos estruturas, de mudanças de paradigmas e tudo mais. Bem diferente das campanhas anteriores, que o senhor chegou a concorrer e não ganhou, mas concorreu com gente que gastou muito mais, né? Paralelo a isso, depois, manter-se ao lado do Jair Bolsonaro teve um preço de coragem, de alinhamento, de entendimento, que muitos não adotaram. Muita gente ficou pelo caminho, passou a criticar o presidente Jair Bolsonaro, passou a se colocar de alguma forma independente, como se tivesse chegado lá sem ter tido alguma relação com ele, pelo menos política, e sendo que era muito clara a força popular dele, como ainda é, né? Ele esteve recentemente em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, fez uma motociata aí que mostrou bastante força dele, de apoiadores e tudo mais, assim como alguém que tem muita força, também tem muita oposição, é natural da política isso. Como que é para o senhor, eu falei até da questão do mosquinha azul, né? Quem geralmente morde o mosquinha azul, seja ele quem for, dá muita entrevista, tem muito apelo da mídia, vai ter apoio também de grupos econômicos, vai ter apoio da política e vai ser naturalmente muito bem quisto, porque não vai ter um posicionamento talvez que vai contra interesses. Como que é para o senhor estar do lado do Jair Bolsonaro, que é uma figura que vai entrar para a história como uma figura que pegou o Brasil no momento de pandemia, num momento de mudança política e que teve que adotar situações controversas pelo próprio bem do cargo, pelo próprio bem da continuidade no cargo e pela própria convicção política dele, que é tão questionada por muita gente. Danilo, eu estou do lado do presidente Jair Bolsonaro e quero aqui deixar bem claro aos seus ouvintes, telespectadores, enfim, eu não estou do lado do Jair Bolsonaro por oportunismo, né? Você pode observar, quem está me assistindo, eu não sou jovenzinho, né? Eu sou um indivíduo na 7ª década de vida, formado em medicina há 47 anos, casado há 46 anos, 4 filhos, 10 netos e muitos pacientes, felizmente, reconhecendo a nossa atuação e muitos alunos de medicina. Então, isso nos dá um certo equilíbrio. O apóstolo Paulo, lá em Coríntios, ele diz assim, se você está em pé, cuidado para não cair. É a mosca azul. Né? E o que nós estamos defendendo? Por que eu estou do lado do presidente Jair Bolsonaro? Porque o presidente Jair Bolsonaro devolveu o Brasil aos brasileiros. Você que está aí balançando, achando que o presidente é grosso, que o presidente é isso, que é aquilo, o presidente defende você. Ele é grosso por causa de você. Né? Ele é aquele cara que pegou o país de grupos, de partidos, de tendências, de ideologia e disse aqui, brasileiro, está aqui o seu país. Cuide dele, desenvolva esse país, desenvolva juntamente o seu potencial. Por isso que eu estou junto com o presidente. Enquanto o presidente estiver defendendo essa bandeira da família, da vida, da liberdade, né, que é fundamental para a gente continuar caminhando, eu vou estar do lado do presidente, porque essa foi a bandeira que eu sempre defendi. Por isso as pessoas, quando queriam a mudança, perguntavam, o senhor está com o presidente? Eu estou com o presidente, então eu vou votar no senhor porque eu conheço o senhor. Não é de hoje. Então eu não me elegi antes porque eu não fazia parte de grupos. Entendeu, Danilo? Isso é muito importante ser dito e eu continuo livre. Eu não sou amarrado com ninguém, eu sou amarrado com bons valores, princípios e com coerência na defesa do potencial do jovem. Esse jovem que quer um espaço, esse jovem que quer dar continuidade ao desenvolvimento das suas potencialidades e características. Então, por isso, eu continuo enfrentando limitações da mídia, que quer dinheiro, né? Dos grandes laboratórios que querem dinheiro, que querem influência, enfim, porque eu continuo defendendo o laboratório da vida, que é a família,
o laboratório da formação, que é a família, e a liberdade, que é o lugar onde você vai poder exercitar da dependência das suas potencialidades. Agora, nos últimos anos, cresceu muito no Brasil uma aversão ao político, né? Tem gente aí que fala, não em voz alta, talvez em pensamento, que seria bom caísse uma bomba em Brasília, né? No Congresso Nacional. Em si, o senhor, sendo alguém que conhece tanto da vida, principalmente pelo fato de ser médico, né? O médico tem que ter um olhar diferente, de olhar o ser humano, de entender o ser humano, suas fragilidades e tudo mais. Mesmo assim, a gente aprende todo dia. E o senhor foi para Brasília, que é um mundo à parte, né? E te deu uma experiência diferente, talvez, de tudo que o senhor viveu. Te surpreende muito essa questão do ser humano? Tanta gente que ficou pelo caminho, as mudanças de posicionamento bruscas, os cavalos de pau, né? Que falam aí de gente que nega de uma vez, de uma hora para outra, algo que acreditava veementemente antes. E, principalmente, assim, a forma até convulsiva como o Brasil, tanto nos seus políticos, no Congresso Nacional, quanto na própria população, trata os debates mais importantes, né? Se a gente não tiver uma noção de organização, de alinhamento, que é algo que o senhor sempre defendeu, a gente nunca vai chegar a lugar nenhum. E quando se vai para um debate, vai para se organizar as coisas, é sempre muito difícil, seja no município, seja no estado, seja principalmente lá no centro de tudo, em Brasília. Te assusta muito Brasília, às vezes, quando você olha algumas coisas? Você está no meio de 513. Todo mundo é ligeiro ali. Ligeiro. O mais bobo voa. Teve 30 mil e poucos votos. Mas, Danilo, eu quero dizer para você o seguinte, dividir essa em duas situações. A primeira é que Silvério dos Reis, Judas e Barabás, ou Barrabás, tem em qualquer lugar, né? Então, estão aqueles que estão aproveitando a onda, a oportunidade, não tem ainda a convicção, né? É sempre muito importante a gente estar bastante atento para isso. Você não deve ser desconfiado, está sempre achando que o outro é bandido, não. Mas não se esqueça que Silvério dos Reis foi o grande traidor de Tiradentes, que Judas, embora tenha conhecido tudo sobre o ensinamento de Jesus, o seu posicionamento ali era outro, e Barrabás era um cara convicto. Barrabás era zelote. Eles queriam libertar o povo judeu do domínio romano. Por isso ele era um guerrilheiro. Então o guerrilheiro, ele tem convicção, não que eu aprove o método, mas o indivíduo, nós somos guerrilheiros da democracia. Nós batemos firme, porque nós temos convicção. Agora, Silvério dos Reis e Judas há em todo lugar. Então a gente sabia que isso ia acontecer. Isso faz parte do comportamento humano. Ou seja, não existe uma desilusão. Não tem desilusão. É um filtro. Uma outra coisa que acontece é que política é a arte do entendimento, tá certo? E você passa a ser ouvido com mais frequência quando você tem posicionamentos claros e coerentes. E isso leva tempo, porque são situações que vão surgindo. Eu digo sempre que política é a arte da negociação, objetivando resultados da comunidade, ou seja, da maioria. Às vezes isso aparentemente passa por corrupção. Não. A corrupção é quando você cede em benefício próprio ou de grupos, não da maioria. Quando você cede em benefício da maioria, significa que você está sendo um verdadeiro político. Então é sempre muito importante a gente olhar isso. Então lá na Câmara nós temos políticos fantásticos, não há dúvida disso. E essa história fala, tem só isso, tem aquilo. Não, os caras são bons. E claro, aquele que chega primeiro tem prioridade. O indivíduo que tem 2 mandatos, ele tem prioridade em relação a mim, que tenho 1 mandato. Então, se eu for reeleito, eu já terei 2º mandato e quero ir para o centro das decisões, diante daquilo que a gente vai. Então, isso é posicionamento em comissão, chance de falar. Enfim, hoje a gente tem, é ouvido, é chamado. E depende de uma construção. Né? Exatamente. O próprio presidente Lira nos coloca em grupos de trabalho porque percebe que você pode contribuir de alguma forma e juntamente com os demais colegas parlamentares, hoje eu estou no PP, é um partido
os progressistas, né? É um partido extremamente organizado, coerente, busca o bem-estar da comunidade. Então, à medida que a gente vai progredindo, né, nós vamos abrindo portas. Agora, existe lá uma ditadura da liderança. A liderança não abre mão, né? Então, se ele é líder, foi escolhido pelos seus pares, eles realmente fazem a diferença e se impõem. E tem que ser assim, não pode ser diferente. Então, na verdade, nós estamos caminhando um processo de aprimoramento, de aprendizado, não importa a idade. Em determinadas circunstâncias, você sempre aprende visando o objetivo de priorizar o interesse da maioria, né? E aqui o presidente Bolsonaro quebrou e sofre uma resistência, uma oposição muito grande, porque ele acabou com os grupos, né? E isso a gente precisa falar. Você que está aí achando que o presidente é grosso, ele tinha que ser grosso em determinadas circunstâncias, porque não é fácil você desmanchar grupos de interesse em determinadas situações. Agora, assim, uma coisa que aconteceu nesse período do Jair Bolsonaro, ou nos últimos anos, talvez uma coincidência, é um protagonismo maior para Mato Grosso do Sul. Tivemos ministros, 2 daqui da região, e a região passou a ser mais vista, bem vista. Isso ajuda, talvez, na captação de recursos, ajuda no trabalho de levar demandas para as potencialidades daqui, né, que o agronegócio passou a ter, de repente, uma visão mais de prioridade no Brasil. Sempre teve, né, porque foi importante para a balança comercial, mas o presidente trata como estratégico o interior do Brasil, e nós estamos no interior do Brasil. No entanto, a fronteira, nem tanto. A fronteira, a gente tem algumas operações que melhoraram tudo, mas ainda é um problema para longo prazo. Você acha que o Mato Grosso do Sul tem sido olhado com mais carinho, com mais atenção por esse momento político brasileiro? Isso ajuda também o senhor, apesar de estar no primeiro mandato? Sem dúvida, Danilo, eu não tenho dúvida quanto a isso. Quer dizer, nós tivemos aqui uma pessoa que realmente destacou muito o Mato Grosso do Sul, que é a deputada federal Tereza Cristina, ex-ministra, né? E eu quero deixar aqui, sem nenhuma sombra de dúvida, que o presidente Jair Bolsonaro confia, vamos dizer assim, aquela expressão antiga, cegamente na ministra. Porque a ministra foi fiel. Fidelidade é coisa fundamental no relacionamento. E a ministra foi fiel e fez um grande trabalho do ponto de vista de acomodar, de abrir mercados para o país. Nós não podemos negligenciar nossa vocação agrícola, agropecuária. O Brasil é um celeiro. Você pode ter uma ideia, o Brasil hoje, com 8% da área nacional plantada, o Brasil produz 265 milhões de toneladas de grãos. O Brasil é um dos maiores rebanhos do mundo, né, de bovinos e agora também de suínos, né, de frango. Então, o Brasil é uma potência alimentar, né? Alguns talvez estão falando, mas aí tem gente passando fome, é aquilo que eu falei no início, né? Nós precisamos qualificar. Hoje tem emprego. O presidente Jair Bolsonaro aumentou significativamente a oferta de emprego, mais de 3 milhões de emprego, carteira assinada, em pandemia, né? Então, vejam, que só precisa dar condição a você, cidadão, desenvolver o seu potencial, né? E o presidente tem feito isso, e a ministra foi uma adjuvante fantástica em relação a isso, né? Então, Mato Grosso do Sul hoje, embora seja um estado de população pequena, 2 milhões e 800 mil habitantes, eleitoralmente é muito pequena, alguma coisa por cento no cenário nacional, mas é um estado que produz muito, e aqui a gente não pode esquecer da atuação do governador, do Reinaldo Azambuja, que fez e deu condição. Você veja, Mato Grosso do Sul tem um investimento aqui da Suzano, né, de 15 bilhões de reais em Ribas do Rio Pardo, e agora vai sair outro em Inocência, né? Eu sempre que eu vou falar, eu tento falar Vicentina, mas é Inocência, que é o romance de José de Alencar, né? A cidade do romance está lá. Mais uma outra empresa. Alguns dizem assim, não, mas isso é monocultura, não tem importância, nós precisamos desenvolver. E depois a gente vê, a terra não vai desaparecer, é só você corrigir a terra, você pode plantar outras coisas e no intervalo você pode fazer produzir também. Então o Mato Grosso do Sul hoje está muito bem conduzido pelo governador, foi muito bem ajudado pela ministra, ex-ministra Tereza Cristina. O presidente Jair Bolsonaro sabe da potencialidade do Estado e nós vamos dar continuidade tentando levar à frente essa potencialidade do nosso Estado, que é fantástica em várias frentes, inclusive no turismo,
que é um estado fantástico em termos de turismo. O ex-senador Magno Malta, ele falou que a bancada cristã tem feito um ótimo trabalho recentemente, ele elogiou isso, mas ele falou que ainda falta alguns pitbulls sem coleira para a defesa mais veemente da família, porque é um momento decisivo para a família, para a bancada cristã em Brasília, pelo que é a política, a gente até falou no começo da entrevista, de tempos de muito embate, de uma verdadeira guerra, né? A defesa não é só a defesa da família que depende de um pitbull sem coleira. O presidente Jair Bolsonaro precisou de defensores bem aguerridos, a economia precisa de defensores bem aguerridos, e até o sistema de saúde como tudo. O senhor se considera, às vezes, um pitbull sem coleira, ou o senhor até discorda de algumas coisas do governo federal? Como que funciona esse ter um entendimento do Luiz Ovando parlamentar, deputado federal, alguém que, como o senhor falou, muita gente às vezes esquece, isso é um médico, um professor, cardiologista, renovado, teve toda uma vida até chegar em Brasília e que não é um personagem, né? A Bíblia diz nem por força, nem por violência, mas pelo Santo Espírito. Estou misturando as coisas aqui, né? Do ponto de vista espiritual e do ponto de vista social. Mas o pitbull sem coleira é um indivíduo que pode agredir, tá certo? E eu, se fosse um pitbull, eu preferiria ficar com coleira, para não agredir exageradamente. Mas o que eu quero dizer é que a minha defesa é intelectual. A minha defesa é pelo convencimento. É pelo fundamento teológico que está lá em Gênesis. E sempre foi, né? Talvez isso te custou... Não, mas aqui, Danilo, eu quero dizer para você que eu defendo a família, porque a minha defesa é teológica. A minha defesa é intelectual, porque está lá em Gênesis capítulo 2, versículo 24, que diz assim: deixará o varão seu pai e sua mãe e apegar-se à sua mulher e serão ambos uma só carne. A família nasce no coração de Deus. Portanto, você que está pensando em agredir, investir contra a família, você já está derrotado. Porque contra Deus não há ninguém. Agindo Deus, quem poderá vencer? Quem vai conseguir alguma coisa? Então, por isso, a minha defesa, eu não preciso ser pitbull. Eu quero ser fundamentado teologicamente e quero ser intelectualizado e que as pessoas entendam que verdadeiramente nós precisamos defender a coroa da criação, que é o ser humano, na sua dignidade, porque ele foi formado à imagem e semelhança de Deus. Portanto, é digno de todos os benefícios que nós venhamos a defender, inclusive a família. Ou seja, alguém que trabalha tão forte essa questão do convencimento é também convencido, e para ser convencido tem toda uma argumentação com relação a isso. Porém, no Brasil de hoje, esse Brasil tão dividido, e a gente tem essa questão da mídia, o senhor sabe o espaço que o senhor talvez não teve, merecia ter tido, é difícil algumas argumentações terem espaço. Por quê? O senhor já tentou, às vezes, dar uma projeção maior para o seu trabalho, inclusive de questões do Estado mesmo, que não tem a ver só com a linha de trabalho do mandato, mas assim, captação de recursos e tudo mais, e teve dificuldade para isso, frente ao que seria os meios tradicionais, os veículos tradicionais, daqui e de outros lugares do Brasil? Danilo, eu, no início da entrevista, eu agradeci muito a você, porque você abre um espaço muito grande para a gente, né, para se colocar, para as pessoas saberem quem é Luiz Ovando, quem é Dr. Luiz Ovando. Né? As mídias tradicionais, as hegemônicas, elas têm vamos dizer assim, uma linha de ação que não permite essa situação de dúvida. Porque a hora que eu falo, fundamentado, eles vão balançar. Inclusive aqueles que às vezes acham que estão certos. Então eu quero dizer aqui que eu não tenho tido esse espaço. O senhor é um arquétipo para muita gente. Exato. Eu estou aí sozinho. E você me dá esse espaço e eu agradeço bastante. Mas de pouquinho em pouquinho a coisa vai respingando. E as pessoas começam a atentar e alertar. Então, hoje, felizmente, a gente já é bem conhecido no estado de Mato Grosso do Sul, mas principalmente em Campo Grande, pelo trabalho anterior de médico, palestrante, e às vezes, né, principalmente como defensor do horário de verão, que o pessoal sempre chamava na época. Agora, felizmente, a gente não tem mais horário de verão, né? E a gente vai se colocando e vai posicionando, mostrando o que verdadeiramente é cada um de nós.
né? E por isso, né, eu agradeço bastante o espaço que você nos dá aqui, porque essas TVs hegemônicas elas não vão dar, né? E as rádios também não vão dar, até porque não tem fundamento, não consegue e vão ficar oprimidas na hora que a gente argumentar. Agora, o cidadão comum ele tem buscado as redes sociais ou até interlocuções na família, nos meios de amigos, para falar de política e tratar política ou até serem informados. O que a mídia acaba não gostando, que dá uma certa independência para o cidadão, Exatamente. mas que dá uma chance para pessoas como o senhor e tantos outros terem como lutar de igual para igual com relação a grandes grupos econômicos ou políticos tradicionais e políticos que se usam da grande mídia. Esse cidadão ele tem um processo de mudança, o senhor fala do presidente ter dado aos brasileiros de volta o próprio país. Mas o brasileiro meio que ainda não sabe o que fazer com esse país, meio assustou com esse presente? Na verdade, veja o seguinte, né? Nós temos a abolição da escravatura. O voto ele é muito poderoso, né? As pessoas não têm essa noção. Exato. Nós temos a abolição da escravatura em 1888. Proclamação da independência em 1889. Primeira Constituição Republicana em 1891. E daí para frente, para você mudar determinadas tendências é difícil. Nós sofremos no nosso meio evangélico reflexos das decisões dos missionários lá em 1851, antes da libertação dos escravos e antes da proclamação da República. Então, até hoje ainda tem. Então, é difícil você mudar comportamentos, mas a gente não pode desistir. Eu, como professor, eu digo sempre que eu sou persistente nisso. Tanto é que a minha eleição foi devido à persistência, 20 anos da luta. Então, nós devemos continuar assim. E o cidadão que está começando a ouvir, ele tem que ser convencido. Nós temos que ter argumentos consistentes, né? Para que diga a ele que, olha, meu amigo, você é dono do seu país. Abrace esse desafio. Não entre nessa história de ficar recebendo isso e aquilo, bolsa disso, bolsa daquilo. Desenvolva o seu potencial. E assim nós seremos uma nação vibrante e verdadeiramente independente. Para isso que a gente luta e para isso que a gente vai continuar. Enquanto eu tiver vida e força, nós vamos continuar batalhando em prol disso. Obrigado pela presença. Quer saber um pouquinho mais? Acompanhe o MS em Dia no msdia.com.br ou nas redes sociais dos jornais, no Facebook, no Instagram ou no YouTube. Até a próxima.